Vou passar agora para um mais complicado, que é essa animação. Eu vou deixar rolar aqui e depois vou ensinar para vocês como é que eu fiz o conceito. Ué? Que caixa é essa? Já sei! Vai começar a turma da Galinha Pintadinha! Bom, o vídeo que vocês acabaram de ver agora é uma animação que eu criei aqui, também no Vegas, da mesma forma que o outro. Coisas simples como... Deixa eu só colocar aqui esses dois aqui. Coisas simples como o texto, né? Botei o nome da criança aqui no lugar do Galinha Pintadinha, porque se você tirar aqui esses dois textos e tirar o efeito que eu vou dizer para vocês agora, do BCC, que é o do mesmo Bodies Continuous Complete lá, também um plugin do Bodies Continuous Complete, o Area Remover, que é para remover cabos, né? Se você estiver fazendo alguma cena de ação com efeitos e tal, onde a pessoa tem que ser suspensa, como Matrix, por exemplo, ele tira. Então isso é pré-requisito em vários trabalhos que você vai fazer aí, e aqui caiu como uma luva, porque ele remove totalmente de forma imperceptível o nome Galinha Pintadinha, me possibilitando colocar em cima esse nome aqui, o nome do aniversariante. Então, primeiro requisito é isso aí, você ter o Bodies Continuous Remove, porque a forma de usar ele é simples. Você tem aqui, não mexe nessas duas questões aqui, uma para registrar, porque o meu não é registrado, o meu é trial. Aqui preset, você não precisa, você vai fazer o seu próprio. E os métodos são Cover, Mask e Clone. Mask vai mostrar para você exatamente qual a área que ele está cobrindo. E Clone ele vai sempre estar fazendo uma cópia de alguma outra área que você vai também selecionar aqui nas configurações. Então vamos botar no Cover. Vou deixar no Mask aqui só para mostrar para vocês. Você tem o ponto final vamos dizer assim, o ponto final de partida é complicado, né? Mas você tem o ponto de 1 e o ponto 2. Eu ia falar o ponto de partida mesmo, porque é meio complicado trazer para uma tradução endpoint, né? Que seria chegada mesmo, como se fosse ponto final. Você tem aqui o 1 e o 2. O 1 vai ser obviamente o que está na esquerda e o 2 na direita, tá vendo aqui, ó? Se eu esticar cada vez mais aqui esse 2, ele vai cobrir isso aqui tudo. E aí, vou botar dessa forma aqui, vou botar aqui no cover. Tá vendo como é que ele faz? Ele tenta fazer uma máscara. Obviamente, isso não funciona em todas as situações. Por isso é que eu sempre falo para vocês que toda vez que você vai usar um efeito, você precisa tá filmando de acordo com o efeito que você já tem em mente na edição. Então, ó, se eu trouxer aqui, sempre deixando marcando aqui o mask, botar essa parte preta em cima do Galinha Pintadinha, aqui eu posso estar mexendo, ó, na outra parte, na parte esquerda. Eu já vou conseguir o efeito que vocês viram aí. Aqui eu até errei um pouquinho, ó. Vou aumentar um pouquinho para vocês verem, ó. Tá vendo? Tem um pontinho aqui. Eu vou e camuflo aqui e... Opa, errei. Por isso que é sempre bom deixar um mask aqui. E aí você sobe, aperta o Ctrl que você tem um movimento mais fino. Se você tiver sem o Ctrl apertado, ele vai de forma mais bruta. Então você aperta o Ctrl, você tem, na verdade, tudo no Vegas é assim. Você aperta o Ctrl, você tem um ajuste mais fino daquilo que você está fazendo. Botou o cover aqui, sumiu. Para você aumentar o tamanho disso, você vem aqui embaixo. Então eu sei que ele tem 36, vou só salvar aqui para não mudar. Você tem aqui, ó, a espessura, e você pode botar manualmente o valor aqui como 70,00. Ele tem um limite aqui, mas você pode botar esse tamanho manualmente. E você dá um cover que enquanto tiver azul aqui, aqui ele já começou, tá vendo como ficou grande demais, já começou a dar uma diferença aqui. Vou aumentar aqui para vocês verem. Já começou a dar uma diferença de tonalidade aqui. Então é questão de saber usar. E tem todos os outros controles aqui que vocês podem usar, mas para essa questão aqui ficou ótimo só esse efeito. Deixa eu tirar aqui.
Pronto. Essa primeira parte foi explicado. Esse vídeo é do vídeo do DVD mesmo, eu tirei do DVD. E aí agora vamos entrar na parte mais complicada. E aí na parte mais complicada aqui, que é a parte em que a foto, né, do aniversariante sai de dentro da caixa. Para eu fazer isso, eu tive que criar o mesmo vídeo em duas tracks diferentes, sendo que no meio dessas tracks aqui, no meio desses dois tracks aqui, eu criei essa track transparente. Para fazer essa imagem aqui, vou deixar ela aqui sozinha. Essa imagem aqui, eu fiz o mesmo procedimento da máscara, só adicionei uma bordazinha, que foi no plugin da NewBlue também, onde você tem as bordas lá. Adicionei uma borda, né? E salvei como PNG. Se você salvar como PNG, você salva o canal alfa, e aí você consegue ter essa transparência. Então foi isso que eu fiz. Criei uma máscara de uma foto, botei uma bordazinha redonda, né? Fiz uma máscara redonda, botei uma borda, e aí trouxe esse arquivo para cá. Quando eu trouxe esse arquivo para cá, eu tive que tapar ele tive que sobrepor ele em cima do 3. Porque obviamente eu queria que a foto estivesse aqui no lugar do 3, porque é uma coisa até clichê, se você pesquisar aí todo mundo faz isso. Então, para eu fazer isso desde o início e ter esse efeito da foto dele saindo de dentro da caixa e não dessa forma ridícula aqui, eu criei então duas tracks aqui e criei uma máscara nessa track de cima, que tem que ser na track de cima, para mostrar somente a parte aonde eu quero que fique por cima da minha foto. Então, por mais que nessa parte de baixo o 3 apareça, vou botar aqui, como eu tenho aqui uma foto acima dessa track, ela tá então obviamente aparecendo na frente, por isso que ela tá acima, então ela vai aparecer na frente. Deixa eu tirar aqui. Ela tá aparecendo na frente. Só que ela aparecendo na frente, como isso aqui não é uma animação que está sendo feita depois, ela tá aparecendo por fora da caixa. E para que eu possa criar esse efeito, eu simplesmente fiz essa máscara, fazendo com que essa track que está acima tanto da foto quanto do vídeo original, ela vai aparecer na frente da foto e a foto na frente do vídeo original. Então você vê aqui que eu não fiz nada a não ser criar uma máscarazinha aqui, e isso fez com que ele ficasse dentro da caixa. Não tem tanto segredo. Pode de repente ficar complicado da forma que eu expliquei, mas não tem tanto segredo. Você chega aqui agora na parte pior, que é fazer com que essa foto siga o 3. Ficou até lento porque essa parte de animação fica meio lenta mesmo. Então, para fazer isso, é trabalhoso pra caramba. De repente, se você manja de After, você vai fazer um tracking tudo automatizado e não vai precisar fazer o que eu fiz aqui. Mas na época eu não tinha After, então eu fiz desta forma. Se você parar pra perceber, é o mesmo processo que eu fiz lá no outro, com a questão da foto lá, levantando, né? E só que dessa vez aqui eu segui simplesmente o 3. Vou explicar. Simplesmente eu cheguei, iniciei o vídeo. Vamos botar aqui o sync, só para ele seguir. Vou dar um zoom aqui com o scroll. Iniciei o vídeo. Eu peguei aqui, vou mudar a transparência para vocês terem ideia. Foi exatamente, inclusive, dessa forma que eu fiz. Coloquei a transparência lá embaixo e fui andando e seguindo o 3. Aonde o 3 estava indo e o tamanho que o 3 ia também sendo... Conforme ele ia modificando o tamanho, eu também modificava o tamanho da foto. E fui indo até a animação terminar. Você vê que sempre a foto está acima do 3. E aí você tem essa animação. Não é difícil de você fazer. É chato, não é difícil. E por fim,
vou aqui ativar o texto que ficou aqui em cima, então você tem a animação, essa animação no final, a animação que acabou seguindo. Tá um pouco lento assim até para poder fazer um preview, porque eu acabei pegando uma imagem do DVD e emulando essa imagem e editei direto do drive virtual e tal. Então ele está inclusive lendo dessa forma agora. Ainda mais que eu alterei a transparência, eu mudei as propriedades do vídeo. E aí você pode ter uma ideia por esse vídeo aqui como que foi feito. Bom, então é isso, galera. Esse vídeo eu tô fazendo mesmo por conta de não querer deixar o canal sem vídeos por muito tempo. Eu inclusive era uma meta minha de 2014 não deixar o canal por mais de uma semana sem vídeo, mas infelizmente a correria de final de ano me obrigou, né? Eu não trabalho só com a questão audiovisual, eu trabalho na área de TI, então isso também consome bastante tempo meu. Espero que vocês compreendam. E mais uma vez, espero que eu tenha sido aí de alguma ajuda para elucidar pelo menos alguns conceitos, né, algumas técnicas aí que nem foram tão ali lapidadas, né, nem foram tão esmiuçadas aí, mas que, como eu te falei, aqui é pra gente levantar questões. Esteja à vontade para poder, como eu te falei, né, parece até que eu tô conversando com você aí do seu lado, mas a questão é a gente ter intimidade suficiente para poder perguntar, conversar, eu aprender com vocês, vocês aprenderem comigo e tudo mais, beleza? Então fiquem com Deus, um abraço e que a semana de vocês aí, o mês de vocês, não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, possa ser repleto aí de coisas boas. Valeu, um abraço aí e até a próxima.